Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Nesta quinta-feira da sexta semana da Páscoa, nós ouvimos estas palavras de Jesus. Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Ouvindo essas palavras, primeiramente, à luz do momento narrado pelo evangelista, em que Jesus diz essas palavras, nós a compreendemos em ordem à cruz e ressurreição do Senhor. Os discípulos, em primeiro momento, não compreenderam o que significavam aquelas palavras, mas eles compreenderam depois que elas haviam se cumprido. Porque em pouco tempo, ou seja, no dia seguinte, porque aqui ele já estava no cenáculo para a última ceia, no dia seguinte, eles já não o viam entre si. Essas palavras, no entanto, de algum modo preparavam os discípulos para aquilo. Ele havia dito, são palavras angustiantes, vocês não me verão. Ele estava preparando os discípulos, mas ele também disse, e me vereis de novo, e foi isso que se cumpriu na ressurreição do Senhor. Mas, na liturgia de hoje, na liturgia desta semana, essas palavras adquirem um sentido bastante especial também. Esta quinta-feira seria a quinta-feira em que nós comemoraríamos liturgicamente a solenidade da Ascensão do Senhor. No entanto, como no Brasil não é feriado, essa solenidade é transferida para o domingo seguinte. Por isso nós comemoraremos a Ascensão do Senhor no 7º domingo do tempo da Páscoa. Mas justamente nesta quinta-feira em que se celebraria a Ascensão do Senhor, nós ouvimos essas palavras. E nós podemos compreender essas palavras também com relação à sua ascensão ao céu. Porque a partir da sua ascensão, que foi pouco tempo depois, ou seja, 40 dias depois de sua ressurreição, 40 dias depois da Páscoa, os discípulos não viram mais o Senhor. Não o viram mais como o viam antes. Mas o Senhor promete aqui: outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Isso nós podemos compreender de dois modos que são igualmente consoladores para nós, meus irmãos, porque também nós passamos por tristezas, como os discípulos passaram depois da cruz. Mas o Senhor garante, no final do Evangelho nós vemos, vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Deus conhece as tuas tristezas, as tuas angústias. Mas hoje, esta palavra vem te dar nova esperança. Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, este pouco tempo que o Senhor diz, em que depois dele nós já o veremos de novo, é o tempo. Pode ser visto como o tempo da nossa própria vida. O tempo da história da humanidade nesse mundo. Porque, perceba o seguinte, toda a história da humanidade, toda a história da igreja, toda a história desde a ascensão do Senhor até o fim dos tempos, não é nada diante da eternidade, é pouco tempo. Como dizia Santa Teresinha, a vida é um brevíssimo segundo. Dentro de pouco tempo nós o veremos na glória eterna. Dentro de pouco tempo já não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, luto, lágrimas. Só haverá alegria, louvor ao Senhor eternamente. Participaremos de sua glória, de sua vida no céu, no paraíso. Dentro de pouco tempo o veremos como Ele é, face a face. Mas então, a nossa tristeza só vai ser transformada em alegria quando estivermos lá, junto dele no céu? A gente tem que morrer para ter a alegria do Senhor? Por que é que
Paulo diz em uma de suas cartas, então, estais sempre alegres. Alegrai-vos no Senhor. Acontece que esse pouco tempo, ele se cumpriu já aqui também. Este pouco tempo e me vereis novamente. Se cumpriu já lá na vida dos primeiros discípulos, antes deles irem para o céu. Porque dentro de pouco tempo, depois de 10 dias da ascensão do Senhor, veio Pentecostes e eles receberam o Espírito Santo. E a partir dali, pela fé, passaram a ver o Senhor de uma nova maneira. A ascensão, deste modo, não significa ausência de Cristo. Não significa que Ele ficou distante de nós. Não. Significa uma nova forma de presença, muito mais íntima, muito mais próxima. E esta presença nós temos pela fé. Você tem essa presença que consola. Você pode ver o Senhor pela fé. O Senhor está dentro de nós. Nós temos a Santíssima Trindade dentro de nossas almas. Não nos cansemos de repetir isso. Eu tenho dito isso muitas vezes nas últimas homilias, porque isso deve sempre se repetir, ecoar em nossos corações, até que nos convençamos verdadeiramente e o encontremos aqui. E então, a vossa tristeza se transformará em alegria, porque podemos passar por muitas dificuldades nesta vida. Podemos até perceber que as pessoas que não amam a Deus e amam o mundo têm alegrias mundanas que nós não temos, mas nós temos uma alegria que não passa. Santo Tomás de Aquino explica por que acontece essa alegria e por que ela é fruto do Espírito. Ele diz: quem ama é feliz por estar com a pessoa amada. Só por isso, só por isso. Esse é o motivo da nossa alegria. O Senhor está no meio de nós. Ele está vivo, presente. E nós podemos vê-lo pela fé. E por isso nós nos alegramos. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e dá-nos o fruto de Tua presença, que é a verdadeira alegria. Renova a nossa esperança, aviva a nossa fé. Nós queremos Te ver, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.